E galera, novos rumores indicam que o GTA 6 pode chegar no mercado custando $150, o que daria cerca de R$740 no preço do Brasil. Mas será que isso é verdade? Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez. E galera, nessa última semana diversos novos rumores e informações vêm chegando a respeito do GTA 6, então eu decidi compilar tudo nesse vídeo aqui para poder deixar vocês informados de tudo que tá rolando a respeito do game nesses últimos dias. E tem desde informação do preço que o jogo pode estar chegando no mercado com valor absurdo, tem novas informações sobre os roteiristas do GTA 6 e também um dos insiders mais conhecidos da comunidade, o Ian2295, falando a respeito do anúncio do GTA 6. Mas aí vocês estão curiosos para conferir todos esses detalhes? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, pesado pra fortalecer, e se inscrevendo aqui no nosso canal que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações pra não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, como já vem sendo especulado há bastante tempo, o orçamento de produção do GTA 6 pode beirar a casa do $1 bilhão, né? Tem outras informações que dizem que pode chegar até $2 bilhões, o que torna, sem dúvida, a produção do GTA 6 o game mais caro de todos os tempos, né? Com um orçamento que supera a produções de grandes filmes aí de Hollywood. Só que quando se fala sobre faturamento de um GTA, né, rapaziada, esse valor acaba ficando ínfimo, até porque o GTA V por si só conseguiu captar mais de $1 bilhão em 72 horas da sua pré-venda, ou seja, o game nem estava vendendo oficialmente, nem tinha sido lançado, e eles conseguiram apenas com a pré-venda esse saldo aí de $1 bilhão, que mais que dobrava o investimento do jogo apenas em 72 horas. Então imagina o fenômeno que não vai ser o GTA 6, que nos dias de hoje, né, é o game mais hypado e mais esperado de todos os tempos. Sem dúvida aí, na minha opinião, eles conseguem recuperar esse $1 bilhão, rapaziadas, em apenas algumas horas do primeiro dia da pré-venda. Então, sem dúvidas vai ser sucesso. Mas a respeito disso, né, desse orçamento gigantesco, os fãs começaram a especular quanto que esse jogo vai estar custando pro consumidor, até porque, né, rapaziada, o último game da franquia GTA chegou na época custando ali seus $50, né, como preço de lançamento, que era o padrão da época, só que ele é um jogo que vem atravessando gerações, né, o preço dele hoje em dia deve estar mais caro do que na época de lançamento, tudo bem que tem a questão da moeda, né, de quanto que tá valendo nos dias de hoje, mas é um jogo que, levando em consideração o tempo que ele vem durando, foi muito bem pago pra época, né, e a galera já tá estipulando que o GTA 6 vai durar muito mais do que 10 anos, que é um jogo que vai ter uma alta longevidade, até pela maneira como a Rockstar Games vem atualizando o GTA Online, né, vem sempre mantendo o jogo ativo, então eles acreditam que o mesmo vai acontecer com o GTA 6. E pra justificar isso, né, atrelado a alguns comentários que o Strauss e o Nick fez também nessas últimas reuniões de acionistas, a comunidade vem especulando que o preço do jogo vai estar chegando na casa dos $150, o que se for fazer uma conversão direta aqui pro Brasil, rapaziada, daria R$740, o que é um preço totalmente absurdo, né? Eu nunca imaginei pagar mais do que R$300, sei lá, num jogo, né? E olha que R$300 já é muita grana se você for levar em consideração para um jogo, né, rapaziada? Tem muita gente que passaria um mês com R$300 e infelizmente esse é o valor que o pessoal vem cobrando aí nos jogos nos últimos tempos. Eu lembro quando era mais ou menos uma média de R$150, no máximo 200 quando era um grande lançamento. Agora até esses remasters que a Rockstar Games vem lançando, por exemplo, já vem superando aí a casa dos R$250, R$300. Então é um valor muito absurdo. E baseando nisso, né, se esse port aí do Red Dead Redemption, por exemplo, que eles cobraram $50, $60, o lançamento lá do GTA Trilogy que foi $70, então com certeza, rapaziada, eles vão estar cobrando um valor muito mais absurdo aí em cima do GTA 6, ainda mais levando em consideração o investimento que eles fizeram, o hype que o jogo tá trazendo e o quanto que a comunidade quer ter esse jogo nas mãos, né? Realmente $150 eu acho que é um valor muito absurdo, eu acho que dificilmente vai chegar nisso, tá? Assim, a minha opinião aqui, espero estar certo, né? Espero que eu não esteja enganado, mas eu acho que dificilmente vai chegar aí $150. Eu imagino mais ou menos o GTA 6 chegando aqui no Brasil na casa ali dos seus $450, $500, mas 740, rapaziada, eu acho muito difícil e eu espero não estar errado, né? Eu espero não estar equivocado. Mas uma coisa eu tenho que assumir aqui pra vocês, isso é um fato. Se o game chegasse custando esse valor, muita gente iria comprar e eu provavelmente ia ter que comprar também, né? Porque eu faço vídeo a respeito disso e ia ter que dar um jeito de ter o jogo pra gerar o conteúdo aqui pra vocês. Até porque eu trabalho com isso, então pra mim teria um retorno, né? Mas é algo totalmente
realmente absurdo e assustador só de se pensar, né, rapaziada? Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que realmente o GTA 6 vai estar chegando a $150? Cerca de R$740, o jogo mais caro da história? Comenta aqui embaixo sua opinião que eu quero saber. Mas não para por aí não, tá, rapaziada? Também estão rolando vários comentários agora a respeito sobre a rádio do GTA 6, que vai ser uma rádio bem diferenciada dos demais títulos. Como vocês sabem, geralmente ali nas rádios do GTA são estações de música, tem interação com locutores, tem blocos de intervalo comercial, mas é algo mais nesse escopo tradicional do rádio, né? Só que agora a gente tá falando sobre uma nova geração, o ano de 2023, onde a própria estação de rádio já se modificou bastante, né? Hoje em dia as emissoras de rádio, elas também têm a transmissão da imagem na internet, algumas são exibidas até em canais por assinatura, então é algo que tá muito além do que já foi. Sem mencionar a questão dos podcasts, né, rapaziada? Que hoje já são uma realidade e muito substitui esse papel que a rádio fazia lá antigamente. E a informação que vem rolando, rapaziada, segundo um relato da Audiovisor, que é uma fonte confiável e próxima a Rockstar Games, eles revelaram que no GTA 6, nas estações de rádio, vai ter o podcast do Joe Rogan, que é o Joe Rogan Experience, e ele vai fazer parte da programação de rádio do jogo. Então, você vai estar rolando lá, não dá pra saber exatamente se isso aí vai ser na internet ou nas estações de rádio mesmo ali no carro, até porque lá nos Estados Unidos também as rádios não são só de frequência modular, como aqui no Brasil também tem as rádios de satélite que funcionam ali na base da internet, então provavelmente deve ser algo mais ou menos relacionado a isso. Eu sei que o Joe Rogan, então, aparentemente vai estar fazendo parte aí do GTA 6 através do seu programa ali de podcast, quem sabe uma paródia ou algo do tipo, ou não dá pra saber se realmente vai ser o programa dele que vai estar lá de maneira oficial, mas é uma informação bem curiosa, rapaziada, que pra quem não tá ligado, o Joe Rogan é o cara que, podemos dizer que criou esse formato de podcast que hoje faz sucesso até aqui no Brasil, né, o estilo MesaCast, que foi até um formato que o Flow se espelhou, que muitos outros podcasts copiaram e veio a partir desse cara, né, ele já é bem conhecido lá fora, com certeza muito mais popular lá do que aqui no Brasil, mas sem dúvida muita gente aí deve conhecer o trabalho dele e ele vai estar presente aí nas rádios do GTA 6, muito bacana, rapaziada. E ó, é o seguinte, semana passada tava rolando aí um forte rumor que o vice-presidente de roteiros da Rockstar Games, o Mike Ainsworth, teria saído da empresa, né, rapaziada? E ele já trabalhou no roteiro de diversos games muito premiados da Rockstar Games, como é o caso do Max Payne 3, Red Dead Redemption 1 e 2, GTA 4, GTA 5 e provavelmente do GTA 6, né? Eu até trouxe recentemente pra vocês um vídeo aqui no canal mostrando quem são os autores do GTA 6, que já vazou isso daí. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. E o Mike Ainsworth é um desses escritores que tá fazendo parte do casting do GTA 6. Ele teria feito umas atualizações no seu LinkedIn, que é uma espécie de currículo online, onde ele deixava ali meio implícito que ele teria deixado a Rockstar Games após 16 anos de trabalho junto ao estúdio. Isso aí repercutiu bastante dentro da comunidade, muita gente compartilhou essa informação em diversos portais de notícias, só que aí que tá, rapaziada. Ele modificou novamente o seu LinkedIn, meio que deixando claro que ele não tá fora da Rockstar Games, né? Ele atualizou ali o seu estágio de trabalho e confirmou que ele ainda tá trabalhando na Rockstar Games, o que pode indicar, rapaziada, que os trabalhos aí no roteiro do GTA 6 podem estar finalizados, né, de alguma forma, e que realmente o jogo possa estar próximo de ser concluído. Sem se falar que recentemente vem rolando aí alguns rumores dizendo que o Red Dead Redemption 3 já está em estágios iniciais de desenvolvimento, e bom, vamos combinar que não dá pra eles continuarem essa história tão notável, tão premiada quanto foi no Red Dead Redemption 2, sem contar com a presença do Mike Ainsworth, né, que foi um dos principais roteiristas do jogo. Então, sem dúvida, rapaziada, foi apenas um equívoco. Eu imagino que ele mexeu ali no perfil dele do LinkedIn, acabou configurando alguma coisa errada e no final das contas acabou repercutindo bastante essa informação, né? Mas pelo visto, ele voltou atrás, né, ou apenas se redimiu dizendo que tá trabalhando na Rockstar Games. Então, essa informação aí, rapaziada, não procedia, demorou? E como vocês já sabem, tem diversos indícios aí que apontam que o anúncio do GTA 6 pode estar próximo. Eu já comentei aqui recentemente que os insiders mais notáveis da comunidade, como foi o caso do Test Fans, chegaram a se pronunciar lá no GTA Forums, comentando que a Rockstar Games pode anunciar o GTA 6 um quanto antes, e que uma pista desse anúncio poderia ser através de caça-tesouros ali dentro do GTA Online, né? Assim como aconteceu lá quando o Red Dead Redemption 2 estava prestes a ser lançado. E nessa última semana, outro insider também de bastante credibilidade, que é o Ian2295, um dos primeiros a ganharem destaques aí na comunidade, voltou a comentar posts relacionados ao GTA 6 e a Rockstar Games. Durante muito tempo ele ficou calado aí, sem dar novas pistas, sem dar muita expressão dentro dos vazamentos, né? Apenas comentando ali como um fã, mas pelo visto nesses últimos dias ele voltou a comentar o assunto e teve até um post, né, de um perfil conhecido da comunidade, que é o Morse Mutual, comentando sobre como que seria esse anúncio da Rockstar Games, né, deles trocando as artes ali, indicando que o jogo tava chegando com a hashtag e tudo mais. E aí o Ian pegou e comentou ali na postagem, respondendo algo como em breve, né, perguntando se seria em breve ou algo do tipo, e o que acabou fomentando um pouco a comunidade. O Ian nesses últimos meses aí, nesses últimos tempos, ele
tem sido bem ácido a respeito de informações do GTA 6, mas dá pra ver que de qualquer forma ele sempre tenta se manter dentro desses burburinhos, desses comentários. Então eu acho que hoje mais do que nunca, né, rapaziada, o anúncio do jogo tá eminente e com certeza esses caras, né, o Ian e o Tesfan sabem disso e com certeza tendem a comentar, por mais que sejam coisas sutis, pra se manterem relevantes também e pra indicar alguma coisa pro público, né? Com certeza eles têm um trabalho muito importante dentro da comunidade e estão sempre falando a respeito. Então, pelo visto, rapaziada, o Ian e o Tesfan estão sabendo de alguma coisa e também estão compartilhando aí com o público, tá? E outro sinal que indica que a Rockstar Games tá a milhão com o desenvolvimento do GTA 6 e de outros jogos é que eles abriram um novo estúdio de captura de movimento em Los Angeles, ao lado de outros 10 estúdios com mais de 5.000 funcionários, né? Como vocês sabem, a Rockstar Games tem muita gente trabalhando na sua equipe e principalmente agora, né, com a produção do GTA 6, eles têm dedicado esforços de maneira massiva para concluir o jogo e deixar ele no escopo que toda a comunidade espera. E pelo visto, galera, eles cansaram de ficar pagando estúdios terceirizados de captura de movimento. Já tem indícios, né, que eles faziam aluguéis desses estúdios tanto em Nova York quanto em Los Angeles, mas agora pelo visto eles abriram um estúdio só para captura de movimento, ainda mais em Los Angeles, né, rapaziada, que é onde fica Hollywood, onde tem bastante atores, é onde eu acredito que eles consigam ter um controle fiscal melhor disso, ter mais funcionários. Só sei que eles abriram esse novo estúdio, inclusive a galera já conseguiu até achar o endereço dele, tá? E ele fica localizado na rua Nebraska Avenue, número 3030, em Santa Mônica, ou seja, próximo do pier lá de Santa Mônica, rapaziada. E é um endereço muito bacana, um prédio bem descaracterizado, assim, não tem muitas informações, mas pelo visto é lá que é o novo estúdio aí da Rockstar Games, um estúdio agora voltado para captura de movimentos, muito bacana. Agora eu quero saber a sua opinião dessa rodada aí de novidades a respeito do GTA 6. Vocês acham que realmente o jogo vai estar chegando a $150? O que vocês acharam aí da confirmação que o Michael Wandsworth continua na Rockstar Games, aí esse roteirista brilhante, e também das provocações aí do Ian e do Tesfans? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, fortaleçam deixando o like, é um pesado que isso apoia muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te recomendando aí. E quero te convidar a conferir o nosso vídeo contando a história completa da Rockstar Games. Você vai conhecer aí quem são as pessoas mais importantes da empresa, como que foi o seu surgimento, desde o seu início, o seu ápice até a sua queda. Então, se tá curioso pra conferir essa história, já clica nesse cardzinho e confere, que com certeza você vai gostar desse vídeo. E ó, pra não perder nossos novos vídeos, é só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho, que é de graça, ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E lembrando que os membros do nosso canal acessam os vídeos antes de todo mundo. Então, clica aí no botão seja membro, vem fazer parte da Máfia Sunny Play e corre agora nas nossas redes sociais, que lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!